fait quelque chose. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. O Caminhos da Reportagem desta noite vai visitar a França, sem sair do Brasil. Vai mostrar que a influência francesa aqui no nosso país vai muito além da herança deixada pelos grandes filósofos do século XVIII. Começa pela língua portuguesa, desfila pela moda e pela arquitetura e visita o cinema, a bossa nova e as artes plásticas. Em todos os momentos da história do Brasil, a França esteve presente. Se depois da Segunda Guerra os Estados Unidos conquistaram um espaço grande da cultura brasileira, antes a França reinava absoluta. São 5 séculos de trocas intensas e variadas. Os reflexos estão em cada esquina. A presença da França em terras tupiniquins existe desde antes do Brasil se entender como Brasil. Entre os aventureiros que vieram desbravar o Novo Mundo estavam também os franceses, que retrataram o que por aqui descobriram. Ao mesmo tempo em que assustou, o exotismo da América também encantou e seduziu os franceses. Isso passando para os textos, você vai ter um número de leitores ávidos, interessadíssimos em saber, né? Que vai desde a mera especulação, curiosidade, até realmente querer conhecer uma perspectiva científica, digamos, e já sem falarmos, por último e não menos importante, dos que aqui habitavam, né? Que chamavam, os chamados índios, que chamavam uma atenção incrível. Uma gente completamente diferente, no seu feitio, nos seus hábitos, nas suas práticas. Então isso era um prato para as especulações. A influência francesa no Brasil se intensificou a partir de 1808, quando a família real desembarcou aqui, trouxe a França na bagagem. A transferência da corte apresentou aos que moravam na colônia um modo diferente de viver, de se portar, de se vestir, de falar. E nem poderia ser diferente. No século XIX, na França, sobretudo em Paris, pulsava o coração da Europa. Em 1816, Dom João mandou vir ao Brasil uma comitiva de artistas franceses. Eram pintores, escultores, arquitetos, mestres gravadores e ferreiros, de talento reconhecido. Faziam parte do grupo os pintores Nicolas Antoine Tonnet e Jean-Baptiste Debré. Debré foi o pintor oficial da nobreza. Retratou os momentos ilustres da monarquia. E também se deixou seduzir pela natureza e pela beleza selvagem dos índios. A missão artística francesa foi um marco do ensino das artes no Brasil. Foram os integrantes da missão que fundaram a Academia Imperial das Belas Artes, hoje Escola de Belas Artes, incorporada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. O prédio da academia foi demolido em 1937 e o portal cuidadosamente reconstruído aqui, no Jardim Botânico do Rio. O projeto é do arquiteto Grandjean de Montigny, que também fazia parte da missão francesa e foi professor na recém-fundada academia. Ele teve uma importância enorme para a arquitetura brasileira. Foi o responsável pela afirmação do estilo neoclássico no Rio de Janeiro. Em 1819, Montigny desenhou o prédio da Praça do Comércio, um importante ponto de encontro entre os comerciantes da época. Hoje é a Casa França Brasil, espaço destinado à cultura. Da
França veio não só o estilo da construção, mas também o esqueleto do Mercado São José. São toneladas e mais toneladas de ferro maciço. Todas as peças vieram da França, de navio, provavelmente em mais de uma viagem. A estrutura foi montada aqui no Recife em 1875. Mas antes disso, aqui nessa área, já existia o comércio do peixe. O São José é um dos primeiros mercados públicos do Brasil. Confeccionadas no país dos punhos de renda, as colunas não poderiam deixar de ser decoradas. As gárgulas dão personalidade às calhas. O São José foi inspirado no mercado de Grenelle, em Paris. O que eu tenho é que era uma maneira de ser moderno. Quer dizer, você fazer no Recife aquilo que estava se fazendo na maior capital do mundo. E, de certa forma, não deixa de ser uma imitação do progresso, né? Porque o grau de desenvolvimento em que estava o Recife não podia se comparar nunca a Paris, né? Toda a sua estrutura da França foi importada. O piso de Portugal, construção bem projetada. Engenharia europeia ao Nordeste adaptada. Como versa o cordel, o mercado precisou ser adaptado ao clima brasileiro. No projeto inicial, as venezianas eram todas em vidro, para favorecer a iluminação tímida no outono e no inverno parisienses. Mas numa região tão quente, era luz demais e poderia comprometer os produtos vendidos no mercado. 2/3 dos vidros foram então substituídos por madeira. Em novembro de 1989, um incêndio destruiu essa parte do pavilhão norte do mercado. 208 feirantes ficaram desempregados e parte da estrutura de ferro ficou seriamente danificada e teve de ser substituída. A reconstrução durou 1 ano e preservou o projeto original. As novas peças, fundidas não mais na França, mas no Recife, foram pintadas de azul, deixando claro a substituição. Ao longo dos 140 anos, o mercado reúne histórias, seus protagonistas e tem até uma musa. Deusa do mercado São José, ela é a deusa do mercado São José. Na realidade, o que mais me encanta nesse mercado não é nem o ponto de vista de arquitetura. É da maneira como ele foi apropriado pela população do Recife, né? Ele realmente é talvez um dos monumentos mais autênticos, porque é um monumento reconhecido pelo povo, né? É um monumento que não é só para se ver, ele se usa, né, diariamente, né? Aqui só fecha domingo, de tarde, né? Porque então ele funciona, quer dizer, com sanitários públicos, né, com essas barracas que vendem lanches, o famoso caldo de cana, hoje tem cada vez menos, tem mais água de coco, né? Era o shopping center do século XIX. E por incrível que pareça, continua sendo o shopping center do século XXI. Por toda a cidade do Recife estão peças em ferro importadas da França. Da fundição Valdone vieram postes, estátuas. E também foi em ferro a homenagem ao arquiteto francês Louis Vautier. Até hoje pode ser vista na Praça da República, em frente ao Teatro Santa Isabel, também projetado por ele. Populares na França, os coretos também emprestam seu charme às cidades brasileiras. E ganharam um atrativo a mais com as bandinhas típicas do interior do país. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e como é sincero meu amor. Um coretinho no meio de uma praça, assim, numa cidade pequena, o que traz para o senhor de lembrança? Nossa, faz a gente recordar o passado, os verdadeiros valores que nós temos, né? Nos dá, assim, uma nova vida, né? Muito bonito.
Recife, São Luís, Rio, São Paulo. Os arquitetos franceses deixaram suas obras nas principais cidades brasileiras e também fizeram discípulos. Um deles revolucionou a maneira de morar no Brasil. No final do século XIX, surge no Brasil uma nova planta residencial. É o conceito de morar à francesa, que divide a casa em 3 áreas: a de serviço, a social e a área íntima. E a peça-chave desse novo desenho é o vestíbulo, um hall que fica logo na entrada e permite o acesso independente a cada uma das áreas. A casa de 1891 foi projetada por um brasileiro, Ramos de Azevedo, discípulo da arquitetura francesa. Depois de restaurada, virou sede de uma editora. Tudo foi preservado: vitrais, portas, a girouette, indicando a direção do vento. No banheiro, peças originais, o bidê enorme para os banhos de assento e uma engenhoca que permitia o banho na boa temperatura. Naquela época, nos anos de 1891, já existiam materiais que davam conforto para a higiene, isso era um fato totalmente novo naquela época, num material como esse, onde ela tem 2 sistemas de água quente e água fria. A água quente vinha lá debaixo de uma caldeira e aí fazia o tempero desta água. E aí, depois de temperar essa água, ele abria a sua pressão e já tinha totalmente pronta para uso. O morar brasileiro, até então, ele não tinha muita lógica. Morava-se embaixo de um grande telhado de 2 águas. A sala era de passagem obrigatória da rua para a cozinha, da rua para o quintal. Por ali circulava o carro de lenha, o carrinho de lenha, circulavam mercadorias, cachorros, galinhas saíam, entravam pelo corredor. E a sala dos fundos era de distribuição. Ia-se para as alcovas, ia-se para o jardim do quintal, ia-se para as cozinhas. E ali se vivia a intimidade da casa. O professor de arquitetura da USP, Carlos Lemos, ensina que as divisões na planta residencial francesa mais tarde foram incorporadas também aos apartamentos. O apartamento é neto do morar francesa do Ramos de Azevedo. Mas devido a estar suspenso no ar, não pode ter um vestíbulo só. O dono do apartamento sobe no elevador social e a empregada, a cozinheira e o fornecedor, o padeiro, etc., sobe no elevador de serviço. Cada um tem o seu vestíbulo lá em cima. Cada um entra por um lado. É um resquício do morar francesa que se ficou. Por entre a agitação própria de São Paulo, eis que surge um palácio. Campos Elíseos é o nome de um bairro aqui de São Paulo e vem de Champs-Élysées, a famosa avenida da capital francesa. Acredita-se que a casa, que de 1911 a 1967 foi a sede do governo do estado, tenha sido inspirada no castelo de Écouen, nos arredores de Paris. Construído em 1899, o palacete reúne as características das casas mais sofisticadas da Europa. Uma grande reforma pretende devolver à construção o glamour que o tempo apagou. A construção ela evoca um palacete porque ela é uma construção toda simétrica, ela é suntuosa, tá? Ela tem vários quartos, várias salas, todas decoradas. Ela são pé direitos altos, ela tem uma cobertura de porte. Então são esses detalhes que caracterizam ela como um palacete. A assinatura francesa na nossa arquitetura ultrapassou os anos. Decorou as construções do século XIX, elevou os prédios sobre pilotis no século XX e coroou com modernidade a capital do país. Brasília, com suas ruas amplas, blocos de apartamentos e ângulos retos, é uma influência de Le Corbusier. Quando Oscar Niemeyer ainda era estagiário no escritório de Lúcio Costa, trabalhou sob a orientação do mestre francês. A vinda do Corbusier aqui
foi muito útil. A arquitetura moderna estava começando, não é? Então a ideia que ele tinha, e nós prezávamos muito, de mexer na arquitetura, fazer ela mais variada, mais criativa. A arquitetura, como uma obra de arte, deve se impor pela emoção e a surpresa que ela apresenta. O principal cartão postal brasileiro também tem os seus dedinhos na França. Ou melhor, dedos, mãos e rosto. O Cristo Redentor foi projetado por um engenheiro brasileiro, mas o escultor que deu forma ao monumento era francês. A estátua foi inaugurada em 1931 e se tornou a maior escultura Art Deco do mundo inteiro. O que o bidê tem a ver com o abajur e o chofer com a bijuteria? Você vai ver no próximo bloco. Quem já não pediu ao garçom uma omelete ou uma quiche Lorraine? Ou comeu um croissant num bistrô? Fica muito bem com conhaque ou champanhe. E as mulheres, ao cuidar da toilette, fazem a manicure, usam maquiagem, uma bijou. Tudo muito chique, com charme e glamour. O idioma francês está por toda parte. É só prestar um pouquinho de atenção. Manda uma baguete e 2 croissants. Lá está ele, na padaria, no coiffeur ou salão de beleza, na loja de lingerie, que vende sutiã, penhoar e corselet, e até na aula de balé da pequena Natália. Plié, sauté. Bidê, abajur, garçom, bisturi. O brasileiro fala muito mais francês do que poderia imaginar. Mais da metade das 10.000 palavras da língua portuguesa, que tem origem estrangeira, chegou ao nosso vocabulário via França. Temos mais palavras do francês do que do tupi. Quer ver? Maquiagem, chique, bijuteria, greve, escarlate, bicicleta, matinê, miragem, camuflagem, canela, chuchu, chofer, conhaque, revanche, bota, broca, O francês começou a se incorporar à língua portuguesa ainda na época do descobrimento. Mais tarde, com a família real, vieram objetos que não existiam por aqui na época do Brasil colônia. Muitos foram importados da França. Aqui chegaram e guardaram o nome estrangeiro. Estudos comprovam que uma palavra normalmente acompanha o objeto, ou seja, a coisa criada, não é? Se não há naquela comunidade linguística o objeto, não há na comunidade linguística a palavra. Então, com a coisa vem a palavra. O português do Brasil é muito aberto à entrada de novas palavras de qualquer origem, não é? Não há aqui uma preocupação em que se busque imediatamente um equivalente para dizer não pronunciamos assim. Por exemplo, ou não falamos, não devemos falar assim. Mas não é só quando falta uma palavra na língua portuguesa que pegamos emprestada uma palavra estrangeira. E isso aconteceu com o francês. O senhor tem lucivelo para vender? Lucivelo? Não. Isso é o quê? Lucivelo, o senhor não trabalha com lucivelo aqui? Lucivelo não. Tudo bom? O senhor tem lucivelo aqui para vender? Lucivelo? Não. Não tem nenhum lucivelo? Não. Boa tarde. Boa tarde. Diga uma coisa, o senhor trabalha com lucivelo? Lucivelo não. Quantos anos o senhor tem de profissão nesse ramo? 22 anos só aqui. E nunca vendeu um lucivelo? Nunca vendi um lucivelo. Ninguém nunca me ofereceu lucivelo. Nem para vender, nem para comprar? Nem para vender, nem para comprar. Nada disso. Lucivelo negativo, não existe não. Não existe não? Não. Eu tenho um dicionário aqui, se você importa de olhar comigo o que é lucivelo? Olha, cadê? Lucivelo. Abajur. Não. Nunca vi falar que abajur chamava lucivelo. Você tem ou não tem lucivelo aqui? Tem vários. Vários modelos. Lucivelo é o mesmo que abajur. É o correspondente em português, no português do Brasil, para abajur.
que o que é Lucivelo? Véu de luz. No caminho da roça, é o francês que dita os movimentos. Todo mundo em pé. E na hora de cumprimentar? Cumprimente! O cumprimentar é cumprimentar, o avançar é avançar dentro do arraiá, o anarrê é voltar de uma evolução da quadrilha junina, o balancê é quando a gente quer falar animação, então no balancê. O caso da língua francesa é um caso diferente do japonês ou diferente do árabe, que se deve ou a uma ocupação ou uma imigração. Mas é sobretudo uma incorporação que se dá por meio da cultura francesa. Cultura que lançou ao mundo inteiro ideias e conceitos novos, acompanhados de palavras até então inéditas. Na Place de la Grève era o local onde as pessoas começaram a se reunir, os trabalhadores desempregados e descontentes também com as suas condições, para manifestar. Então, faire la grève vem do fato de se reunir na Place de la Grève, e daí vem o termo faire la grève, fazer a greve, termo hoje usado em milhões de contextos, sem que a gente pare para pensar de onde vem a palavra greve, que é o nome de uma praça. As passeatas dos estudantes e trabalhadores em maio de 1968. Os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Os filósofos do Iluminismo. Por séculos, a França se antecipou na criação de ideias novas, revolucionárias, que ecoaram também no Brasil. Esse é outro capítulo interessantíssimo que vai um pouco além da relação meramente literária e faz com que a gente pense na relação cultural que se estabelece entre França e Brasil, né? O pensamento francês que mais determinou de certa maneira a nossa história foi o pensamento do século XVIII, né? Montesquieu, Diderot, Rousseau, são autores que lançam a ideia de uma república, né? Que vai ser depois a República Brasileira. Essa divisão tripartite de poderes, que hoje funda, por exemplo, a Praça dos Três Poderes, né? É uma divisão estabelecida na obra do Montesquieu. Até a bandeira nacional tem inspiração na filosofia francesa. O positivismo de Auguste Comte pregava l'amour pour principe et l'ordre pour base, les progrès pour but. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Na nossa bandeira virou apenas ordem e progresso. Sair da monarquia e entrar para a república, que era um desiderato não de todos, aquela coisa, o povo assistiu bestificado, né? Mas precisaria ter um suporte no campo das ideias, né? O suporte estava ali, o que se punha era o positivismo, né? Mas no caso do Brasil, um positivismo muito temperado, essa coisa da ordem, da disciplina, grandes e bizantinas discussões, o que ficou na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, mas são ideias que nos chegaram e que interpelaram muitos dos nossos intelectuais. Inclusive há estudos, lembrando, no caso onde isso foi muito forte, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Mas é mais um vetor de presença de ideias francesas. Foi o pensamento francês, aí não mais o positivismo de Comte, mas o ideal da democracia que ajudou a fundar a Universidade de São Paulo. Um grupo de jovens franceses foi convidado para inaugurar os cursos de filosofia, sociologia, história. Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel faziam parte desta lista muito bem escolhida. O que foi feito de espetacular no caso foi justamente terem dito, olha, é a França dos anos 30 que tem
toda uma história e uma tradição de democracia, a Revolução Francesa, né, com seus ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, etc., sempre esteve presente, embora a França também não escapasse, né, do imperialismo que era bastante característico. Então, eu acho que isso foi extremamente importante para formar os grandes sociólogos nossos que influenciaram o estudo dos estudantes de sociologia, de antropologia, de história, de geografia, e que tiveram um papel muito importante, para mim até um pouco exagerado, de crítica à sociedade. Comte, Voltaire, Lévi-Strauss, Sartre, Balzac, Baudelaire. Foram muitos os autores franceses que influenciaram os nossos escritores. O francês sempre foi língua obrigatória para os escritores brasileiros até meados da década de 70. Né? Não se podia imaginar ser um escritor no Brasil sem ter passado em primeiro lugar pelos autores franceses, né? O professor de literatura francesa explica que até as nossas primeiras obras aproveitaram as pesquisas, os relatos e publicações que surgiram na França referentes ao Brasil. E essa tese do Bom Selvagem vai servir de modelo para o surgimento de uma literatura indigenista brasileira, que é a primeira literatura autenticamente brasileira. A literatura francesa é um modelo a ser imitado pelos escritores brasileiros, né? Paris, assim como Coimbra, né? Paris é uma das cidades de referência para a formação de todo intelectual brasileiro. Não só os grandes autores franceses são importantes para a literatura brasileira, né? Também o modo de se organizar as instituições literárias. Os grandes autores franceses não ficaram restritos às bibliotecas, às academias, aos saraus frequentados por intelectuais brasileiros. Eles conquistaram e ainda hoje conquistam as crianças, com textos divertidos, mas cheios de ensinamentos. E qual é mesmo a moral da história? A moral da história é que você não pode ficar só brincando, tem que trabalhar. Trabalhar pode ser um pouco ruim, mas pelo menos você não se prejudica depois. A fábula da cigarra e da formiga foi escrita por La Fontaine no século XVII, mas até hoje faz sentido. Que a cigarra só ficava cantando, brincando, enquanto a formiga trabalhava. Aí chegou o verão, aí a formiga tinha comida e ela não tinha. E ela pediu comida para a formiga. E a formiga perguntou para ela o que ela ficava fazendo. Quando chegou do inverno, ela não tinha nada para comer, nenhum lugar para se abrigar. E ela foi bater na porta da formiga. Aí ela pediu lá um pouquinho de grão, um pouco de dó, mas ela não dava nada. São as fábulas para a educação do rei, né? O La Fontaine era um funcionário real, né? E esse texto foi escrito para a educação de ninguém menos do que Luís XIV. É que é bom planejar com antecedência, não esperar para fazer. Ah, cigarra dançou. Desde a chegada da família real portuguesa no Brasil, a França foi modelo para a alta burguesia brasileira. Todo mundo queria seguir a moda francesa. No próximo bloco, você vai ver que esse jeito de se vestir, ainda hoje, ocupa o nosso guarda-roupa. Nos anos 20 do século passado, a França fervilhava. Ideias novas partiam de Paris, ecoavam pelo mundo todo e encontravam espaço também aqui no Brasil. Essa revolução mudou as roupas das mulheres, criou o cabelo à la garçonne, sacudiu a música e o cinema e foi responsável pela formação de uma das principais artistas plásticas brasileiras. A gente pode dizer que a França é sinônimo de moda e de cultura.
sinônimo de moda, cultura, elegância e glamour. O brilho e o básico, o acessório indispensável. A França revolucionou também a moda, revelando uma mulher chique, elegante e independente, e ao mesmo tempo feminina. A visão da moda francesa, ela não é a de uma mulher provocante, né? Uma mulher óbvia, uma mulher que apele para a sexualidade. Dizem que eu diminuo 10 anos da minha idade hoje. Mademoiselle Gabrielle Coco Chanel. E os chapéus eram monumentos descomunais. Eu ficava horrorizada. Com um estilo todo próprio, Chanel libertou a mulher das roupas nada confortáveis que reinavam no final do século XIX e criou uma nova linguagem no guarda-roupa feminino, que tinha tudo a ver com a mulher do século XX. Forte, livre, bem-sucedida e dona do próprio nariz. A Chanel, né, o que ela fez? Ela trouxe para um look mais cotidiano, né, do dia a dia, até mesmo para o trabalho, a possibilidade de você usar pérolas que não fossem para uma ocasião de gala. E também é um flerte, né, por parte da moda feminina com o guarda-roupa masculino. Chanel inovou não só no desenho dos modelos, mas também na escolha dos materiais usados nas roupas femininas. Ela trouxe para moda, né, e para grande, né, moda, né, uma noção sofisticada de moda, os sintéticos, né, principalmente o jersey, com o qual ela trabalhava com bastante frequência. Também os cabelos curtos foram um ato de rebeldia, de luta pela independência. Na França, da década de 1920, surgia o corte à la garçonne, que conquistou o mundo e também o Brasil. Cabelo à la garçonne é dos anos 20, tem a origem num livro onde uma mulher resolve, nos anos 20, fazer uma produção independente. Então ela fica grávida, tem o filho e ela assume essa posição de homem e mulher. Então ela pega os cabelos, une e corta bem curto, como garçom, menino, como um menino usava. As mulheres vão à loucura, não só na França, como nos Estados Unidos. A gente teve grande repercussão nos Estados Unidos, que já comprava a moda e os modos franceses. E aí todas as mulheres passam a cortar os cabelos curtos como sinal de modernidade. Josephine Baker, a Vênus Negra. A dançarina americana, naturalizada francesa, aliou sensualidade ao ar masculino dos cabelos curtos. O corte dos anos 20, ainda hoje, é super moderno. Essa linguagem vem de uma mulher moderna, né? De querer se igualar à figura masculina, de tentar ocupar o mesmo espaço que o homem ocupava naquela época. E aí essa liberdade de poder usar o cabelo para trás, com menos volume, né? Sem muito glamour, bem masculino. Pega, rapaz, meu cabelo à la garçon, prova o gosto desse tom. Acho super moderno, fácil de usar, fácil de manter o cabelo, além de ficar muito elegante. Era o cabelo da bisavó que hoje, né, foi repaginado e trouxe uma figura mais urbana. A la garçonne está em moda. A la garçonne está em moda. Ainda bem, né? Mulher moderna e sensual. Da França veio também a lingerie como objeto de sedução. Lingerie quer dizer que vem de linge, vindo de linge, que é linho, que é tecido, que era um camisolão usado por baixo da roupa, em contato ao corpo. Mas isso era antigamente. A lingerie evoluiu e virou instrumento de sedução. Fitas, laçarotes, veludos e rendas
saíram dos vestidos e passaram a decorar a roupa de baixo. Inicialmente a gente tem a renda nos vestidos, os detalhes de fita nos vestidos, e aí logo as mulheres de cabaré passam, como elas já usavam uma roupa bem diminuta, né? Elas aplicam aquilo que aplicava no vestido, elas vão aplicar na roupa íntima, que antigamente os corsês, os corcelês não tinham detalhes em fita, renda ou bordado. Aí então elas aplicam e fica bonito. A partir daí, aí volta de novo para a mulher da sociedade. Os filmes franceses também ditaram moda e encontraram espaço aqui no Brasil. Cham, 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 ratatam, je le prenais à ses mensonges. A França foi um país que sempre influenciou a cultura brasileira, então no cinema não podia ser diferente. Não pode deixar de citar Godard, que foi um grande ídolo da nossa juventude, né? Um cara que a gente admirava como um grande revolucionário do cinema, esse cinema que nasceu no final dos anos 50, início dos anos 60, do qual Godard foi um dos ícones, né? Um dos mitos que a gente sempre alimentou. Je ne sais plus rien. Na França, eles tinham a Nouvelle Vague. Nós, no Brasil, o cinema novo. Eu disse que ia secar 100 dias e ficou 100 dias sem chover. Mas eu acho que basicamente o que o cinema francês nos deu foi o sentimento de liberdade cinematográfica, né? Abolir as regras convencionais, toda aquela série de regras, né? Que o cinema americano tinha imposto ao cinema mundial. Não só a coisa de fazer os filmes dentro dos estúdios, com luz artificial, com toda aquela... mas também um sistema de narrativa que era completamente já esclerosado àquela altura dos acontecimentos. E a Nouvelle Vague nos deu essa consciência da liberdade cinematográfica. Professores franceses, ideias francesas, temporadas na efervescente Paris dos anos 20. A artista símbolo do modernismo brasileiro foi temperada e forjada na França. Caipirinha vestida por Poiret. A preguiça paulista reside nos teus olhos, que não viram Paris nem Piccadilly, nem as exclamações dos homens em Sevilha, a tua passagem entre brincos. Locomotivas e bichos nacionais geometrizam as atmosferas nítidas, congonhas de escora sobre o palio, das procissões de Minas, a verdura no azul claxon, cortada, sobre a poeira vermelha, arranha-céus, Fords, viadutos, um cheiro de café no silêncio emoldurado. O poema é de Oswald de Andrade. O rascunho nasceu no restaurante Grand Hotel, em Paris. A obra da Tarsila, super influenciada pela França, né? A vida toda dela influenciada pela França. A presença da França na vida da Tarsila se deu muito antes da viagem da jovem estudante de artes a Paris. Começou quando ela ainda era pequena, nas fazendas, no interior de São Paulo. Tarsila, quando foi que ela percebeu essa influência cotidiana da França? Ela percebe mais tarde. Ela até escreve um artigo que se chama França, Eterna França, onde ela conta toda essa influência. Os produtos todos vinham da França. Os vinhos, os perfumes, até a tesoura, a água, a sopa julienne, a caixinha de música, todos esses produtos vinham da França, nas fazendas. E até a primeira língua que ela aprendeu foi o francês. Em Tarsila se deu a mistura da apurada técnica aprendida na França com ingredientes brasileiríssimos. Em viagens pelo Brasil, é contaminada pela inquietude dos modernistas. Tira a Torre Eiffel de Paris e põe na favela de Madureira. O mais importante da Tarsila e do movimento modernista foi a ruptura. E isso foi uma coisa muito difícil para acontecer naquela época. A arte, a poesia, a música, era tudo vinha da França, mas aquela coisa ainda muito arcaica, muito acadêmica. E eles queriam aproveitar as coisas novas que estavam vindo da França e trazer para cá, trazer coisas novas também, né? Mas valorizando o Brasil. Aí que é o grande lance do modernismo. Aba, em tupi-guarani, quer dizer homem. Puru é aquele que come carne humana, um antropófago.
Daí surgiu o nome de um dos quadros mais importantes da arte brasileira, o Abapuru. O que faz o antropófago quando ele come o outro? Ele adquire as virtudes. Então a ideia era adquirir as virtudes lá da França, trazer para lá essas técnicas novas, as coisas novas que estavam acontecendo lá, mas você deglutir isso e transformar isso numa coisa brasileira. Então, a síntese do movimento modernista acabou sendo o Abapuru mesmo. Sabores da França, logo ali na esquina. Croissant, biscoitos, tortas, doces. As delícias francesas conquistaram o paladar dos brasileiros. A tradicionalíssima quiche já é encontrada com facilidade no Brasil e ganhou até algumas adaptações interessantes, até mesmo na hora do preparo. A quiche já está tão abrasileirada que ela já ganhou a versão com feijão, é isso? Sim, ganhou a versão com feijão. Só que esse feijão você não vai comer e nem vou comer também, tá? Porque eu uso isso para colocar dentro da minha massa para que ele não caia nas bordas. E esse já está queimado 50 vezes já. É um truque francês. É o truque francês. Preparar uma receita francesa exige técnica própria que não termina quando o prato sai do forno. A apresentação também é levada a sério. Tudo tem que estar bonito, antes mesmo de estar gostoso. Depois que a quiche está pronta, agora vem uma outra arte, não é? Que é de colocar nos pratos, hein? É verdade. Hein? Aí a gente corta em pedaços e a gente vai colocar um prato e fazer uma decoraçãozinha em cima, tá? Na culinária francesa, nos pratos franceses, tem sempre que ter uma decoração. Tem que ter, é natural, né? Mesmo na casa das pessoas, para agradar, é um jeito de ser, um jeito de fazer. Na cozinha, na França, as pessoas vivem na cozinha, conversam, faz isso, não, faz isso, é uma coisa muito comum. E se é para comer com os olhos, haja apetite. E como dizem que as francesas não engordam, vamos escolher uma sobremesa. A mais popular aqui no Brasil é o petit gâteau. Vou trazer o petit gâteau para você, tá? É? Tá bom. Então vamos trazer. Mas o petit gâteau francês não tem nada a ver com o que nós, brasileiros, chamamos de petit gâteau. Puxa, tá, pode levar os todos, tá? Vou colocar aqui, ó. Mas isso aqui é o quê? Vai ser o petit gâteau que você me pediu. Eu pedi um petit gâteau. Esse aqui é o petit gâteau? Não, são vários petit gâteaux, que para mim esse petit gâteau são tortas individuais. Aí eu quero que você vai comer tudo isso, mas eu quero. Não é do jeito que eu queria. Então, esse é o petit gâteau. Não quer isso, não? Se eu chegar na França e pedir um petit gâteau, é isso que vem? É isso mesmo. Tá. Você quer o petit gâteau brasileiro? Não, você está falando do fondant, então, hein? É isso? Tá bom. Então tá, que venha o fondant au chocolat, que como o nome de petit gâteau, é uma das sobremesas mais pedidas em restaurantes brasileiros. Se o petit gâteau não é petit gâteau, será que o pão francês é francês mesmo? Essa aí é o pão francês brasileiro. O verdadeiro pão francês é esse daí, a baguette parisiense. Guillaume explica que o pão francês, como nós conhecemos, não existe na França. Foi uma herança deixada pelo padeiro de Dom João. A história é que o padeiro do rei que vem no Brasil, o rei do Portugal, trouxe o padeiro francês, ele gostava desse pão. É por isso que tinha o pão francês no Brasil. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. Existe alguma coisa mais brasileira do que a bossa nova? Toda aquela canção francesa, entende, que vem até diante da Segunda Guerra, essa canção foi que influenciou muito a bossa nova. Então, e se você fizesse agora? Os franceses, famosos pelo romantismo, emprestaram poesia à bossa nova. Sobretudo pelo romantismo, pelo lirismo das melodias,
pelo lirismo das letras, né? Toda aquela coisa extremamente romântica do francês, né? Amorosa, amoureux, né? Não só a música clássica francesa, mas também a popular deixou suas marcas. Como diz Caetano, quem não sentiu o swing de Henri Salvador? Para nós, o que pega mesmo é a cultura francesa diante da Segunda Guerra. Essa que é a cultura que influenciou a nossa língua, que influenciou a nossa música, que influenciou a nossa literatura, né? Não tem um autor que se preze no Brasil, como Drummond, ou como Vinícius, ou como Manuel Bandeira, que não sejam altamente influenciados pela literatura, pela poesia francesa diante da Segunda Guerra. Tá? E para nós a bossa nova é fundamental. Um cantinho, um violão, esse amor numa canção para fazer feliz a quem se ama.